Olá, graça e paz. Sou o pastor Luciélio. Quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Eu tenho uma palavra para você do Senhor. Se você tiver uma Bíblia aí, pode abrir no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 27. O impossível aos homens é possível para Deus. Esse é o nosso texto. Amigos e irmãos, nós precisamos ver, a partir da Bíblia, a importância e o valor que a fé tem para a vida do indivíduo. Tem a história aqui que eu quero trazer para você, que é a história de Bartimeu, cego. Aí na sequência do capítulo, a partir do versículo 35, fala da história desse cego. Bartimeu foi um cego mendigo que vivia na cidade de Jericó e estava às margens da cidade, dessa mesma cidade, onde Jesus passava, cercado de uma grande multidão. Então Bartimeu, ele, ouvindo falar que Jesus passava, ele começou a clamar, começou a orar, começou a gritar mesmo, um grito de uma fé vibrante, porque esperava receber de Jesus o milagre da cura da sua vista. E tinha ali uma grande multidão que cercava a Bartimeu e que queria impedir Bartimeu de continuar clamando e orando a Jesus em nome de um cuidado, em nome de uma proteção ao mestre que passava. Uma multidão que é o exemplo, é o modelo da hipocrisia, da falsidade. Mas Bartimeu não ouviu aquela voz, Bartimeu continuou clamando a Jesus. E os gritos de Bartimeu chegaram ao coração do Senhor, que em resposta, a Bíblia diz que Jesus curou Bartimeu, curou os olhos de Bartimeu, a vista de Bartimeu. Porque Jesus, ele é aquele que faz milagres, maravilhas. E quando Bartimeu, ele clama ao Senhor, ele dá a entender, e é o que ele quer dizer, é que ele reconhecia que Jesus tinha o poder ou os poderes para poder curar a sua vista. Bartimeu estava acostumado a receber moedas, a receber muitos nãos, a receber a indiferença, mas agora ele estava diante de alguém que ele entendia e cria que esse alguém que era Jesus podia lhe dar o melhor daquilo que alguém poderia dar para ele, a vista, o milagre da vista. Uma pessoa cega que não enxergava, poder enxergar novamente. É um milagre extraordinário que só o poder desse Jesus extraordinário pode alcançar essa pessoa. Então, com base nessa história, eu quero trazer para você algumas coisas importantes aqui. Essa multidão que impedia Bartimeu de clamar, ela continua aí. Existe uma voz que quer parar você, que quer impedir você de andar pela fé, e de alcançar, e de galgar, e de conquistar. Pessoas que vão lutar para impedir seus projetos, seus sonhos, vão julgar as suas intenções, e vão julgar da pior forma possível. Mas Deus a julgará. Essa palavra diz respeito também, essa situação das multidões, diz respeito também ao que está acontecendo no nosso cenário mundial. Existem muitas vozes, e são vozes de multidões que só falam daqueles que morreram e daqueles que estão infectados, mas não reconhecem e não falam daqueles que já foram curados. E não fala que uma maioria absoluta não foram contaminados. É a voz que vem contaminar a nossa vida. Você precisa rejeitar essa voz, discernir essa voz. Sabe por quê? Porque esse discurso aparentemente protetor não visa o bem do próximo. Ele é falso, ele é hipócrita, ele é patológico. Isso sempre existiu. Pessoas que organizam discurso, sabem projetar sua fala, aparentemente que é o bem comunitário, mas
por trás, ou cerne das intenções, elas são contrárias ao bem do próximo. É falso cerne. Essa voz dessa multidão precisa ser rejeitada. Nós estamos num momento, num tempo que precisamos agir, que precisamos prosseguir, que precisamos buscar viver uma vida que olhe adiante. Principalmente olhar essa vida com foco na fé e no Filho de Deus, do Deus vivo. A palavra do Senhor diz que Jesus disse ao cego, vê. O versículo 42 diz que Jesus disse vê. E por que Jesus disse vê? Jesus explica. Porque a fé tocou o coração do Senhor. Jesus disse, a tua fé te salvou. A fé é o condutor, o caminho para você encontrar o milagre do Senhor. Quando Jesus operou aquele milagre na vida de Bartimeu, não se tratava apenas de uma cura da vista, mas se tratava também do futuro de Bartimeu. Se nós pudéssemos aqui descrever, eu vou tentar descrever sobre Bartimeu, quais eram as coisas patentes na vida de Bartimeu, observando o seu contexto de vida. Um cego e mendigo, um homem que não se barbeava, um homem que provavelmente não tinha uma esposa, provavelmente não tinha filhos, um homem com baixa estima, um homem volátil a momentos de poder comer ou não, um homem sem sonhos, sem propósitos, marginalizado pelo que ele era e pela própria sociedade que o cercava. Porque julgar é próprio dos homens, mas ajudar é próprio de Deus. E Deus viu aquele homem, não apenas a partir daquela vista, mas a partir do que de fato era a vida dele e que ele precisava. E Jesus estava socorrendo e mudando a história de um homem, para poder dizer a todos nós que ele pode mudar a história em favor de uma pessoa e de um povo. A questão é a fé. Existiam correntes na vida de Bartimeu, correntes que só o poder de Deus poderia quebrar essas correntes. A corrente do medo, a corrente da incerteza, a corrente da falta de perspectiva, da falta de esperança, da falta de sonhos, da falta de poder enxergar que ele podia projetar a sua vida. Quando Jesus então quebra a causa primária, quando ele destrói a corrente primária, ele quebra todas as outras correntes negativas da vida deste homem e restaura para a glória do nome do Senhor. E foi o que aconteceu. No momento em que Bartimeu foi curado à vista, aquela multidão que cercava, aquelas pessoas que estavam ali, também a Bíblia diz que eles louvaram a Deus, porque quando Deus opera um milagre em nós, esse milagre tem um perfume de se estender a quem está próximo de nós. Não há quem não glorificar o nome do Senhor. Todas as vezes que passamos por provações, temos que lembrar que quando Deus nos abençoar, até o ímpio vai glorificar o nome do Senhor. Até o descrente vai dizer, Deus existe, Deus é extraordinário, Deus é maravilhoso, Deus é grande. E Deus é grande. Eu vim aqui, eu tenho dito que eu não sou pregador. Eu não sou pregador porque aprendi a palavra de Deus. Eu sou pregador porque eu sei o que o Deus que eu prego pode fazer. Ele operou na minha vida. Eu sou casado, estive casado por anos sem poder ter um filho. Mas ao saber dessa informação, ao saber que eu não podia ter filho biológico, ouvi isso do médico, ouvi isso dos exames, dos laudos médicos, a ciência dizia que eu não podia ser pai, Jesus me tornou pai. Eu tenho um filho de 10 anos. Jesus operou na minha vida um milagre quando todas as possibilidades haviam sido esgotadas. Jesus não mudou, Ele é o mesmo, Ele faz milagres, Ele fará milagre na sua vida se você o buscar e se você o querer. A partir do momento em que Jesus se tornou o diferencial, porque no meio daquela multidão
ao Jesus se dirigir àquele homem e dizer, veja, e ele ser curado, Jesus se tornou diferencial na vida de Bartimeu. Jesus se tornou a diferença no meio de toda essa situação que envolve essa crise mundial, que envolve esse problema que cerca a todos. Jesus quer ser o diferencial na sua vida. Porque no meio de toda essa tempestade, ele quer fazer com que sobre a sua cabeça repouse a mão dele, de modo que você esteja guardado pela fé. Deus pode guardar você. Deus pode guardar a sua empresa. Deus pode guardar os seus filhos, a sua família. Deus pode guardar tudo aquilo que pertence a você. Deus pode guardar você. Deus, ele tem o poder de fazer isso. E pela fé você tem que se apropriar. Você tem que buscar. Você tem que dizer, Deus, eu creio, clamo ao Senhor como Bartimeu clamou, eu creio pela fé que o Senhor me deu, que essa fé que pode vibrar no meu coração, e eu quero que ela vibre mesmo. Eu quero dizer ao Senhor que eu creio no teu poder, eu creio que o Senhor pode trazer na minha vida um grande milagre e eu passar por essa tempestade sem que ela destrua a minha vida, os meus sonhos, a minha família. Então você pode e você deve buscar a esse Jesus que é poderoso para fazer o impossível. Lemos como texto base que Deus é o Deus do impossível e que faz aquilo que os homens não podem fazer. Deus é o Deus do impossível. Ele quer fazer na sua vida o impossível. Então você precisa trilhar o caminho que Bartimeu trilhou. Bartimeu ouviu, e você tem que ouvir o Evangelho. Bartimeu creu e você tem que crer em Jesus. Bartimeu clamou, significa que você precisa orar. E Bartimeu foi até Jesus. É a sua parte que você tem que fazer. E Bartimeu recebeu um milagre de Jesus. Essa parte é a parte que Deus vai fazer. Então você crê, você busque, porque esse Jesus que foi crucificado, ressuscitou, está no controle de todas as coisas. E eu digo que pode chover canivete na vida de quem quer que chova. Se você buscar o Senhor, sobre a sua cabeça estará a mão do Senhor para te proteger, para te guardar. O milagre é uma possibilidade que Deus pode fazer. E Deus quer fazer. Existem situações na vida que nós vamos precisar de milagres, como eu já precisei. Não é para o desespero, não é para a ansiedade, não é para se perturbar, é para se dirigir na direção de quem pode resolver. Abandone agora essa postura sua de desespero, de angústia, de perturbação, de medo. Confia no Senhor. Confia, porque Bartimeu confiou. Não ouviu aquela voz contrária. Não ouviu aquela voz que queria pará-lo. Não ouviu aquela voz que queria perturbá-lo. Mas ouviu a voz daquele que poderia curá-lo. E Deus o fez. Você pode imaginar o que é um cego ver? Jesus curou um cego. Abriu os olhos dele. Que maravilha! Você vai poder contar com Bartimeu e cantar louvores, glorificando ao Deus de maravilhas. Se você, pela fé, buscar o Deus do impossível. Deus te abençoe sua casa, sua família, guarde você. Em nome de Jesus.